Hoje vamos conferir 5 importantes filmes da filmografia de Ingmar Bergman, um dos cineastas mais importantes da história, que completou seu centenário em 2018. E vamos falar um pouco também sobre representação feminina nesses filmes. Vem com a gente! Poucos autores do cinema tiveram tanta dedicação a personagens femininas tão fortes e na escolha de grandes atrizes para interpretá-las quanto Ingmar Bergman. Ele se preocupou em relação à identidade como indivíduo e quanto à identidade social dentro do coletivo que essas personagens ocupariam. Para entender um pouco melhor a relação de Bergman com suas personagens, temos que voltar à sua infância. A casa onde seu pai era um pastor luterano, extremamente rígido na educação, e sua mãe trabalhava fora como enfermeira, também era dona de casa e era intermediadora dessa relação de poder na estrutura dentro de casa. Ficou bom? Ficou? Bergman Take 2. Esta forma que Bergman cresceu, e ele próprio se descrevia como um bebê chorão na sua infância, passou por uma evolução que é quase um retrato da psicanálise que seus personagens vão adquirir dentro do cinema. A presença destas mulheres fortes em sua família provavelmente influenciou com que Bergman escrevesse tantos papéis para protagonistas femininas, com atrizes que ele iria continuamente trazer de volta em seus filmes. Talvez em seu primeiro filme com grande visibilidade internacional, Mônica e o Desejo, de 1953, possamos ver melhor o reflexo disto. Sua protagonista, que botava a matéria sobre o espírito, tratava claramente de uma superação da questão da culpa. A culpa como uma consciência europeia que ainda aprisionava o papel da mulher na sociedade. Pronto, vai dar certo, acredite em mim, vocês vão gostar. Com Através de um Espelho, de 1961, Bergman traz a mesma atriz, Harriet Andersson, dessa vez encarnando o personagem com o nome de sua própria mãe, Karen. E ela está dividida entre 3 homens da família, o pai opressor, o marido e o irmão, de maneira que, ao retornar de uma instituição psiquiátrica, talvez o delírio seja a única forma que ela tenha de se libertar das convenções e daquele patriarcado que cercava sua liberdade. Em Gritos e Sussurros, Bergman volta a trabalhar com Harriet Andersson, assim como outra de suas maiores atrizes, Liv Ullmann. Liv Ullmann, inclusive, hoje cineasta também, um dos maiores nomes a perpetuar a linguagem de Bergman nos cinemas. As irmãs do filme Gritos e Sussurros demonstram já um novo passo na filmografia de Bergman, que só entre as próprias mulheres elas poderão ter a lealdade e a confidência para poder superar as resoluções de conflitos que aquele sistema anterior, antigo, da culpa e do patriarcado, lhe aprisionavam ainda a evolução. Em mais uma parceria com Liv Ullmann, Sonata de Outono de 1978 traz outra grande atriz da história do cinema, Ingrid Bergman, como mãe de Liv Ullmann. As duas, com o talento pelo piano e pela música, vão ter que superar as diferenças geracionais de como é se ver como mulher em épocas diferentes. Toda esta relação entre as personagens e grandes atrizes com que Bergman trabalhou culminam com certeza em um dos maiores clássicos de Bergman, Persona, de 1966, que não poderíamos deixar de falar. Neste filme, Bibi Andersson é a enfermeira que vai tratar de uma grande atriz, interpretada por Liv Ullmann, que passa por um momento difícil de sua carreira. Ela tem um colapso nervoso depois de interpretar Electra, um dos maiores mitos femininos da história da tragédia grega, e vai parar nesta clínica de reabilitação, onde uma vai se tornar o reflexo da outra. Aquela que atende e aquela que é atendida vão puxar forças e fraquezas uma da outra, falando de maternidade, de identidade e de conflito social. É quase como se fosse uma atração pelo proibido. Vamos lá. Esta forma de falar que o cinema de Bergman tem, e esses espelhos e reflexos e fractais de seus personagens também são traduzidos pela fotografia de Sven Nykvist, que já tinha, por exemplo, em Gritos e Sussurros, explorado as cores e as temáticas de contraste de vermelho com o branco, do etéreo com o sangue que une essas personagens, assim como agora em Persona, no preto e branco, vai trabalhar suas silhuetas e suas formas para sobrepô-las numa nova identidade.
Ingmar Bergman. Bergman, take 4. Este é Bergman, essas são as suas personagens. E a gente, ao mesmo tempo, quase entra numa sessão de psicanálise, um pouquinho mais para entender como é a cabeça de um cineasta e de nós, espectadores, assistindo ao filme e tomando nossas próprias conclusões. Um beijo, até a próxima. Ingmar Bergman. Mas Bergman pede por isso. É Bergman.